Um herói na cadeira de rodas. Havia um homem de 38 anos de idade que tinha enormes cicatrizes no rosto. Seu nome era Guilherme. Suas cicatrizes eram tão salientes que lhe deformavam a face. Em qualquer ambiente social em que ele entrava, as pessoas ficavam chocadas com a sua aparência. Além disso, era paraplégico. Andava numa cadeira de rodas. Guilherme era pai de Rodolfo, um garoto de 14 anos. O jovem Rodolfo morria de vergonha que as pessoas vissem o rosto mutilado do seu pai. O menino cresceu tentando escondê-lo. Não convidava seus amigos para frequentar sua casa, não o chamava para participar das reuniões e festividades da escola. O pai percebia as reações do seu filho e se calava. Certa vez, Rodolfo contraiu uma forte gripe e faltou à aula. Nesse dia, um professor pediu para os alunos fazerem um trabalho em grupo que deveria ser entregue no dia posterior. Era uma luta contra o relógio. O grupo de Rodolfo, preocupado com a urgência do trabalho, apareceu de supetão na casa dele para avisá-lo. A mãe os recebeu e os introduziu na sala. Em seguida, foi chamar Rodolfo, que estava em seu quarto. De repente, apareceu o Sr. Guilherme numa cadeira de rodas. Ao olhar a sua face, os alunos receberam um choque. Em seguida, apareceu Rodolfo, que ficou abalado ao ver seus colegas com os olhos vidrados na face de seu pai. "Não se preocupem, eu sei que sou bonitão", disse o senhor Guilherme, bem-humorado, tentando dissipar o espanto do seu filho e de seus colegas. Eles sorriram, mas Rodolfo não relaxou. Queria fugir da sala, mas não era possível. O drama era inevitável. Seus colegas perceberam a doçura de um homem mutilado pela vida. Rodolfo estava tão acostumado a ver os defeitos exteriores do seu pai que nunca o enxergara como uma pessoa sociável e cativante. Seus preconceitos impediam-no de ver a beleza escondida atrás das cicatrizes do seu pai. Enquanto faziam o trabalho, os alunos tiveram algumas dúvidas. Resolveram pedir ajuda para o Sr. Guilherme, que prontamente os atendeu e os deixou admirados com sua fantástica cultura. Ele lia mais de um livro por semana. Após terminar o trabalho, os colegas de Rodolfo gostaram tanto do seu pai que continuaram fazendo perguntas a ele. De repente, alguém fez uma pergunta fatal. "Por que o senhor está numa cadeira de rodas? Como surgiram essas cicatrizes?" Rodolfo ficou vermelho. Desejou esconder-se debaixo do sofá. Guilherme e sua esposa guardavam um segredo a esse respeito. Sabiam que um dia teriam de contar a verdade para Rodolfo. Esperaram que ele crescesse. Ultimamente, os pais comentavam que seu filho já podia saber o segredo, mas não decidiram o momento. Diante da pergunta feita por um dos alunos, os pais de Rodolfo se entreolharam. A mãe movimentou a cabeça
e fez um sinal para o Sr. Guilherme, estimulando-o a contar um dos mais importantes capítulos da sua história. Com a voz embargada de emoção, o pai começou a contar uma intrigante história. Meu filho, quando você tinha 10 meses de idade, fomos passear num hotel fazenda. O hotel era lindo, todo feito de madeira. Eu e sua mãe fomos fazer uma longa caminhada e deixamos uma babá cuidando de você. De repente, vimos ao longe labaredas de fogo na direção do hotel. Após uma pausa, o Sr. Guilherme continuou. Apressadamente fomos ao local e vimos o hotel em chamas. O fogo havia se alastrado rapidamente. Procuramos você e não o achamos. Ao ver a babá sozinha, entramos em pânico. Ela o havia abandonado para ir à piscina e teve medo de entrar no hotel para resgatá-lo. O tumulto era grande. As estruturas ameaçavam desabar. Rodolfo estava atônito. Parecia estar vendo a cena. Desesperado, tentei entrar no hotel. Algumas pessoas me seguraram, dizendo que era loucura. Pediram-me para esperar os bombeiros, que em breve chegariam. E fitando Rodolfo, seu pai acrescentou: sua vida era mais importante que a minha. Poderia morrer, mas lutaria por você. O filho não suportou. Começou a chorar diante dessa dramática história. Nesse momento, uma colega o abraçou. O Sr. Guilherme continuou. O calor é insuportável. Comecei a tossir muito. Em meio à fumaça e ao fogo, eu felizmente o alcancei. Você chorava inconsolado. Eu o abracei, o protegi e bati em retirada. Quando estava para sair do hotel, tropecei num objeto no meio do caminho. Os bombeiros que haviam chegado o resgataram, mas antes que me socorressem, uma viga central desabou sobre minhas costas, fraturando minha coluna. Com a queda, meu rosto tocou em brasas vivas e se queimou. O Sr. Guilherme parou a narrativa para enxugar suas lágrimas. Em soluços, ele disse com sensibilidade inigualável: eu sei que as pessoas se espantam com minha face, mas as cicatrizes que abalam as pessoas é o sinal do amor intenso que tenho por você. Rodolfo, que havia derramado algumas lágrimas, começou a chorar em voz alta. Se antes sentia vergonha do rosto deformado do seu pai, agora estava sentindo vergonha do seu egoísmo. Em prantos, perguntou: por que vocês não me contaram essa história antes? Eu e sua mãe resolvemos não lhe contar a verdadeira história para que você nunca achasse que por sua causa eu sou um paralítico e deformado. Queríamos que você vivesse a vida intensamente e sem traumas. Tinha medo de que você não voasse alto, por ter pena de mim. Não queria que sua história fosse amarrada nas minhas limitações e em meus sofrimentos. Se eu errei, perdoe-me.
Rodolfo recordou de todas as vezes que tentava esconder seu pai dos seus colegas e amigos. Ele conhecia suas cicatrizes, mas não o conhecia por dentro. Entendeu que foi injusto e superficial. Profundamente arrependido, saiu da condição de um filho comum para ser um filho brilhante. Olhou nos olhos do seu pai e, como se visse o cerne do seu coração psíquico, expressou: Papai, eu que peço perdão. Eu não o conhecia, mas agora meus olhos o veem. Eu tinha vergonha de você, mas agora vejo que por detrás dessas cicatrizes há um herói que me amou intensamente e lutou por mim com todas as suas forças. Falou Rodolfo num profundo estado de imersão emocional. Os seus colegas também não contiveram a comoção. Olharam para suas vidas e, num momento de reflexão, descobriram que conheciam muito pouco seus próprios pais. Em seguida, o jovem Rodolfo levantou-se e abraçou seu pai como nunca o fizera. Raramente um abraço foi tão comovente. Depois desse gesto, fez outro gesto que seu pai jamais imaginou que fizesse. Beijou as suas cicatrizes. O pai sabia que o filho o desprezava, mas tinha esperança de que um dia ele retornaria para seus braços. As imperfeições da face do seu pai, que lhe causavam aversão, tornaram-se a fonte mais excelente de orgulho. Desse modo, tornaram-se grandes amigos. Escreveram uma nova história. Este texto foi tirado do livro de Augusto Cury, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes.